amigo, cara amiga, vamos continuar neste capítulo. Estamos entendendo sobre os sacrifícios e as ofertas oferecidas no tabernáculo. Estamos estudando Jesus Cristo revelado no tabernáculo. E neste ponto nós vamos entender as ofertas de manjares e também outras ofertas que eram oferecidas ali sobre o tabernáculo. As ofertas de manjares está especificado no livro de Levíticos, capítulo 2 e no capítulo 6. As ofertas de cereais, neste caso, evidentemente não tinha carne, não envolvia animais. A oferta era constituída de farinha de trigo crua, grãos de cereais assados e bolos sem fermento, todos com sal, óleo e incenso sobre o fogo. A sobra dessas ofertas, evidentemente, ficava com os sacerdotes. Era uma oferta de gratidão, lembrava a escassez e a providência de Deus quando o povo estava peregrinando sobre o deserto. Esta oferta, ela era contínua, na hora da oração, 2 vezes ao dia. A oferta de manjares que não continha carnes. Agora, esta oferta de manjares, ela tem todo um simbolismo também. O teólogo Abraão de Almeida, que também escreveu sobre o tabernáculo, ele nos disserta, ele nos fala o seguinte, veja só o que ele coloca acerca dessa oferta de manjares. O incenso, presente nas ofertas de manjares, fala da vida perfeita de Jesus, vida de santidade diante do Pai, e por isso o Pai podia dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Além disso, destacamos que o incenso foi um dos presentes que Jesus Cristo recebeu quando ainda ele era menino, lá na casa de Maria e José. Os magos foram visitá-lo e levaram consigo presentes a Jesus. E um dos presentes era o incenso. A ausência de fermento e mel aponta para Jesus como a verdade absoluta. São João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente sabe que o fermento nas Escrituras, ele tem a representação do pecado. Então, uma vez que essas ofertas estavam ausente de fermento, representa evidentemente a vida santa, a vida perfeita, a vida de verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O azeite, ele vai apontar para a unção do Espírito Santo. A gente sabe, já vos disse e repito, que o azeite, nas Escrituras, ele vai representar o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E aqui, nesse aspecto, a presença do azeite vai representar, evidentemente, o Espírito Santo na vida de Jesus, que desde a sua concepção até a plenitude do seu ministério, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre que quando o anjo apareceu em Maria, o anjo disse: descerá sobre si o poder do Altíssimo, e a virtude do Espírito Santo te encobrirá, te envolverá, e você dará à luz um filho, e ele chamará Jesus. Desde a concepção até o último momento, e depois em São Lucas capítulo 4, Jesus Cristo pegou as Escrituras e leu na sinagoga: eis que o Espírito de Deus é sobre mim, pois que me ungiu a apregoar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os cativos, restaurar as vistas aos cegos, e assim sucessivamente. O azeite simboliza o Espírito de Deus sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí também nós tínhamos outra oferta, a oferta pelo
pecado. Essa era uma oferta obrigatória, as outras eram voluntárias. Esta era uma oferta obrigatória, descrita em Levíticos capítulo 4 e capítulo 6. Oferta obrigatória pelos pecados involuntários, uma vez que os pecados voluntários deveriam ser punidos com a morte. A mesma coisa no nosso aspecto. E nós pecamos porque nós somos tentados. Nós temos 3 principais agentes de tentação, que é a nossa própria natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, o mundo que jaz no maligno e o próprio Satanás, inimigo das nossas almas. Nós somos tentados a pecar e muitas vezes nós cedemos e pecamos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas as Escrituras prescrevem alguns pecados que são para a morte, que não vamos entrar neste aspecto agora, porque será objeto de outros estudos, outra sequência de estudos. Nós poderemos gravar uma sequência de estudos sobre o pecado posteriormente, não vamos nos detalhar aqui. Então, esses pecados para a morte são aqueles pecados que não são involuntários, são aqueles, evidentemente, voluntários, são os pecados de apostasia. Esses aí, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não há sacrifício para eles. Agora, não vamos ficar preocupados com isso. Só o fato de nós estarmos interessados nas coisas de Deus nos revela que nós não o praticamos ainda. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Deveria ser oferecido por todos, sacerdotes, reis, pelo povo em geral. Cada um tinha a sua oferta, o seu sacrifício específico. O sumo sacerdote, ele sacrificava gado, o sumo sacerdote, e o povo era gado. O rei sacrificava bode e cabra ou cordeiro, pelo povo específico também. Uma pomba ou uma rolinha, ou 1/10 de efa de farinha, mais ou menos 3,5 litros, também para aquelas pessoas mais pobres, que não tinham condição de sacrificar um gado, ou um cordeiro, ou uma cabra, que era especificamente para o povo em geral. Então eles poderiam sacrificar uma pomba, uma rolinha, ou 1/10 de efa de farinha, ou seja, todos deveriam sacrificar, todos deveriam oferecer sacrifício ao Senhor, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos necessitam sacrificar, porque são pecadores. Ou seja, hoje, evidentemente, o que nós devemos fazer? Todos devem reconhecer que somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus, e recorrermos ao sacrifício pleno e perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fica aí esta ressalva. O simbolismo das ofertas pelo pecado. Como eu vos disse, repito, o homem, ele é pecador. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ezequiel capítulo 18 e 20 diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, Jesus Cristo, que não tinha e não tem, nunca teve nenhum pecado, ele, perfeito, imaculado, santo, ele foi sacrificado, oferecido por Deus pelos nossos pecados e, uma vez por todas, lavou, purificou-nos de todas as nossas ofensas e todos os nossos pecados. Essas ofertas, sim, esses sacrifícios, sim, todos eles apontavam para Jesus Cristo. Eles eram sombra de algo superior
que Deus iria realizar lá no futuro sobre Jesus Cristo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa esplendorosa. Louvado, bendito seja o nosso Deus, que assim o fez pelo seu infinito amor para conosco humanos. Deus te abençoe. Próximo capítulo, então, nós iremos concluir essa sequência de estudos e concluiremos analisando ainda mais sobre os sacrifícios oferecidos no tabernáculo ao nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima.